Já tá para gravar aqui. Botei na tela certa, na tela certa. Galera, vamos lá, tá? Seguinte, a aula vai ser sobre lamarquismo e darwinismo. Vamos aproveitar aqui. A aula vai ser bastante escrita, certo? Tem muita coisa que é teórica Professor, e a gente precisa entender ela de forma bem tranquila. Então, eu vou escrever mais do que eu costumo escrever nas aulas, certo? Deixa eu abrir aqui uma nova guia. A gente vai falar também agora sobre... Vou pegar só as setinhas aqui. Setas. Eu gosto de trabalhar com setas. E aí eu preciso pegar uma página que tem setas aqui no Wikipedia. Wikipedia. Aqui. Pronto, ó. Gente, seguinte. Tá todo mundo em paz aí, todo mundo ok, né? O áudio tá ok e tudo mais. Bora lá, bora pra nossa aula. Quando a gente vai falar de lamarquismo e darwinismo, gente, a gente tá falando da teoria das evoluções. Então a gente quer falar como é que surgiram as espécies e como é que as espécies mudam no decorrer do tempo, certo? Esse é o ponto principal do assunto que a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho de uns termos antes do Lamarck e depois Darwin e depois do Darwin, certo? Nosso objetivo é englobar todo esse conteúdo, que é bastante coisa. E a gente já sofreu um pouquinho porque a gente teve que perder tempo com esses probleminhas técnicos. Tá? Bom, antes de tudo, a gente vai falar de um termo chamado fixismo, certo? O fixismo é o primeiro elemento que a gente vai conversar e ele vem antes do próprio lamarquismo, certo? Ele vem de uma ideia de que as espécies são imutáveis e permanecem da mesma forma que foram criadas. Tá? Essa é a primeira ideia que a gente pode trazer. Esse fixismo ele surgiu durante muito e muito tempo e ele vinha para explicar por que existe essa variação de animais e de onde veio essa variação de animais. Como a gente não tinha um processo de ciência muito bem construído, ele ficou durante muito tempo como sendo os principais fatores de desenvolvimento das espécies, tá? Ou seja, as espécies são assim porque elas foram feitas assim. É uma linha de pensamento que vai muito de encontro com as linhas religiosas, né? Principalmente a católica, onde ela diz que os animais foram feitos por Deus do jeito que eles são, do jeito que nós os encontramos, tá bom? Essa foi a primeira ideia que se veio. E é curioso para a gente entender assim, porque a religião, assim como explicou isso durante muito tempo, ela também tentou explicar vários outros fenômenos que não eram possíveis de serem explicados e experimentados pela ciência. No decorrer das descobertas, alguns desses mitos eles vão caindo e vão surgindo as suas explicações científicas, tá? Lembre-se que em muitas gerações de de humanos antes da gente, eles acreditavam que existiam deuses para cada coisa que se falava, né? Para cada elemento que se tinha. Tinha o deus da colheita, o deus do plantio, o deus do amor. E quando você falava com esses deuses, era que eles permitiam ou não que houvesse uma boa colheita, ou como é que seria a morte e tudo mais, tá? É um fato bem curioso que se tem da explicação da ciência. Mas acontece que com o lamarquismo, essas ideias elas começaram a serem um pouquinho derrubadas, tá? Por quê? Porque começou-se a ver que existiam outras explicações para essas teorias, né? Outras explicações que podiam trazer uma ideia do que seria esse processo de evolução das espécies. Então, Lamarck ele foi um pioneiro. Vocês vão ver muitas pessoas que ainda falam de Lamarck de uma forma pejorativa porque a sua teoria foi uma teoria que a galera considera furada. Furada porque ele viu a observação correta, mas ele não conseguiu explicar essa observação de uma forma correta, de uma forma que fosse plausível e que não fosse derrubado por experimentos simples, tá? Ele passou por teve essa dificuldade. Claro, novamente, isso não vai tirar a grandeza de quem foi Lamarck e das suas pesquisas para poder incentivar outros cientistas, como o próprio Darwin, a desenvolverem suas técnicas de pesquisa e suas teorias,
certo? Então, bora lá. Qual é a primeira coisa de Lamarck? Quais são as primeiras ideias que a gente pode trazer dele? Assim, ó, a sua primeira teoria, ele vai falar sobre a modificação dos seres no decorrer do tempo, tá? Então, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, diz assim, ó, ele diz que as sucessivas alterações pela qual uma espécie passa ao longo de diversas gerações são... Eu vou conseguir. Ixi. São guiadas pelo ambiente onde ela se encontra. Olha, essa é a primeira ideia que a gente pode trazer de Lamarck. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o ambiente ele modifica a espécie, modifica o ser vivo, e esse ser vivo ele ganha essas novas modificações e passam para as suas gerações futuras. Tá? De uma forma simples, eu posso ilustrar de que ele pensava o seguinte, ó, ele pensava que tinha o meio ambiente, tá? Esse meio ambiente ele induzia, tá? Ele induzia, vou até tudo maiúsculo aqui, ó. Ele induz o que nós chamamos de variabilidade. Então, a sua teoria, ele dizia isso, dizia que o meio ambiente, ele influenciava, induzindo a variabilidade dos seres. Olha, a primeiro ver, parece que tem bastante lógica esse pensamento dele. Ele está dizendo que o ambiente, ele se modificava de acordo com... Desculpa, os animais se modificavam de acordo com as modificações do ambiente. Só que essas modificações, elas eram causadas pelo próprio ser vivo, né? Pelo próprio animal, tá? E aí é o seguinte, para comprovar essa ideia, a gente tem o que nós chamamos de as leis de Lamarck, certo? Que é quem vai dar base para isso. A primeira lei que nós vamos falar é a lei do uso e desuso. Eu vou trazer a explicação das leis para vocês aqui, vou descrever um pouquinho elas, e daqui a pouco a gente pega umas imagens e conversa sobre como é que seria essa lei do uso e desuso, tá bom? Bom, o que é que podemos dizer assim? Como é que a gente pode descrever essa lei do uso e desuso? Eu vou até puxar para cá, se está certinho. Ele diz o seguinte, ó. Os seres vivos sentem a necessidade de se adaptar a novas condições ambientais, certo? O que quer dizer? Quer dizer que se a gente está num ambiente que teve uma alteração, os seres vivos eles vão sentir a necessidade de se modificar para esse ambiente. Então é como se a evolução fosse acontecendo no momento da necessidade do ser vivo. Então ele ele viu que a comida tem que buscar de uma forma diferente, então ele se adapta o seu corpo para buscar essa forma diferente de comida, tá? Se você tivesse essa adaptação, o seu parte do seu corpo que teve ela seria passada para próximas gerações. Agora, se você tivesse, em outro caso, um músculo que você não costuma utilizar e não precisar mais dele, com o passar do tempo, ele também seria atrofiado, né? Ele se acabaria, certo? De outra forma que a gente pode escrever essa definição da lei do uso e desuso, na verdade, que fica mais claro, é essa daqui, ó. Se o órgão é muito utilizado, desenvolve-se. Mas, se pelo contrário, o órgão não é utilizado, ele acaba atrofiando, tá? É mais ou menos o que eu estou falando para vocês. Bora pensar num exemplo bem simples com a gente aqui, com o ser humano. Apesar de ser humano não ser a melhor espécie para a gente falar sobre processos de evolução, porque ele simplesmente
parou nesse processo pelas metodologias adaptativas que nós temos, a capacidade de nós modificarmos o ambiente para o nosso bem-estar, até modificarmos a própria nossa estrutura para o nosso bem-estar, tá? Então, o que é que se coloca nessa fala dele? Ele fala o seguinte: pensa aí que você começa a fazer academia, agora ele vai virar um bodybuilder, vai ficar lá, ó, malhando, 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 até ficar com os bração torados. Ele diz o seguinte, pela essa teoria do uso e desuso, ele diz que como você desenvolveu bastante seus braços e eles ficaram super fortes, a tendência é que essa característica ela permaneça em você e ela seja passada para os seus filhos. Ou seja, no decorrer das gerações, os seus filhos teriam braços fortes, tá? Aí seria mais ou menos como o ato de jogar futebol. Bora dizer que Neymar, como dizer que o filho de Neymar, o filho de Pelé, seriam jogadores tão bons quanto eles, já que Pelé e Neymar desenvolveram a habilidade de futebol, tá? E a gente percebe que isso não acontece, não é dessa forma, tá? Eles nasceram com algumas características que favoreceram a atividade esportiva deles, só que essas características não são passadas dessa forma. Você desenvolveu tanto que seu filho vai ser melhor. Tipo assim, você desenvolveu tanto, o Cristiano Ronaldo desenvolveu tanto o futebol dele que o filho dele vai ser que nem ele jogando bola. Não é assim, tá? Não é uma característica que vai passando, não é passada, é passada dessa forma, tá? Essa é a principal ideia que a gente fala da lei do uso e desuso, tá? Bom, junto com isso, nós temos também o que nós chamamos de lei da herança dos caracteres, não tem assim não, adquiridos, tá? O que é que essa lei diz? Ela complementa a lei do uso e desuso, como eu falei para vocês. Como eu falei, tem uma característica que a gente desenvolve e ficamos bom nela. A lei da herança dos caracteres adquiridos diz como eu adquiri o caractere da força dos meus braços malhando, como o Neymar tem o caractere do futebol, os meus filhos teriam esse caractere da força e os filhos de Neymar teriam os caracteres do futebol, de jogar futebol de forma bem, né? Porque ele diz que essas características elas poderiam ser transmitidas. Então aqui podemos diz que tanto a perda quanto o desenvolvimento de novas estruturas seriam transmitidas de as gerações subsequentes. Ou seja, todas as características que a gente vai adquirindo, elas seriam passadas para os nossos filhos. Então, bora botar aqui mesmo, na continuação. Em outras palavras, se um ser vivo desenvolve ou perde um órgão ou perde um órgão ou estrutura de seu corpo, cadê? Com o intuito de se adaptar ao ambiente em que vive, essa alteração seria passada para seus descendentes. Tá bom, gente? Vocês conseguiram pegar essa ideia do que eu estou falando de Lamarck? Ficou claro o fixismo, o lamarquismo e as leis de Lamarck, como é que funcionam, gente? Eu só não entendi muito bem a lei do uso e do desuso. Vou pegar o seguinte, vou pegar uma imagem aqui, que eu já baixei ela, e vocês vão entender com ela. A da girafa, né? É a imagem clássica da girafa. Tenho várias aqui, né? Vocês têm várias imagens, mas vou pegar essa da girafa primeiro. Porque ela realmente é a imagem clássica para colocar. Assim, a galera fala muito de que essa é uma ideia do próprio Lamarck, mas, segundo os historiadores, Lamarck nunca falou disso, sabe? Nunca falou essa teoria. Ele deu a perceber que isso poderia acontecer, mas ele nunca falou. É o seguinte, ó, tá vendo essa girafa aqui? Essa girafa, ela tá tendo dificuldades para conseguir chegar no alimento. Então, como ela tá tendo dificuldades, o que é que ela vai fazer? Ela vai ficar forçando o pescoço dela, ó, forçando o pescoço para ver se consegue chegar nesse alimento. De tanto forçar o pescoço, ele vai ter o desenvolvimento desse pescoço, o seu desenvolvimento. E aí, quando tiver os filhos dele, os filhos deles vão ter esse desenvolvimento que ele fez. Aí o que acontece? Com os filhos tendo esse desenvolvimento, eles vão continuar forçando o pescoço para chegar no alimento,
certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver mais ainda esse pescoço. Como ele está usando esse membro, ele desenvolveu mais. O próximo filho dele vai ter um pescoço maior do que ele. E aí, ó, quando vai passando de geração para geração, as girafas elas vão tendo o pescoço cada vez maior até conseguir chegar no alimento. Ou seja, ele usou tanto esse músculo que simplesmente ele foi desenvolvendo. Entendeu? Então, isso acontece com os humanos? Com o tamanho dos humanos? Com a altura? Então, olha, isso na verdade não acontece. Tá, gente? Não é dessa forma. Aqui é a teoria de Lamarck. Vai explicar isso. É uma teoria que veio antes da nossa existência. No caso dos seres humanos, a gente segue o processo de seleção natural, certo? Onde o nosso desenvolvimento da altura ela está diretamente relacionada com os nossos pais. E tem um fator muito importante, que é o fator alimentação. Ou seja, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, boa, rica, ela vai ter a tendência de ser maior do que pessoas que não têm uma alimentação considerada saudável, uma alimentação pobre, que não come todo dia e por aí sai. Além disso, o crescimento do ser humano também está diretamente relacionado às noites de sono. Podem pesquisar sobre, viu, que diz que o crescimento do ser humano acontece à noite, e isso depende muito de como é as noites de sono. Ele tem que estar dormindo, e pior que tudo, tem que ser à noite, tá? Se dormir de dia, não cresce. É bem curioso essa história, dá para pesquisar na internet sobre isso. Pedro, pode falar. Professor, então basicamente, se a girafa tivesse um pescoço grande, vamos supor, teoricamente com essa lei, e só que ela teria que comer, sei lá, capim no chão. Ela ia forçar para comer de baixo, aí seus descendentes seriam ter Teria um pescoço pescoço pequeno. pequeno. É, isso mesmo. Ideia. Seria assim, claro. Lembrando novamente, seria dessa forma, tá? Mas essa é só uma teoria que Darwin Teoricamente. explicou desse jeito. Ele explicou essa teoria que era possível desta forma que a gente está conversando, tá bom? Aí, o que acontece? A teoria dele, quando a gente teve o desenvolvimento da ciência, teve um cara famosinho chamado August Weismann, certo? Que questionou essas coisas de Lamarck, começou a questionar, e através de algumas experimentações, ele começou a ver se realmente era possível esse tipo de teoria. E aí, qual foi esse experimento? É um famoso experimento dos ratinhos, que é essa daqui, ó. Tem no livro de vocês, inclusive. Eu só não sei se é essa imagem, mas tem uma imagem dessa no livro de vocês. Tá? Deixa eu diminuir aqui para a gente ampliar, deixar as imagens grandes aqui. Certo? Vou deixar as imagens grandes porque fica legal para vocês terem acesso a elas com melhor qualidade. Certo? Observa o que foi que o Weismann fez. Segundo a característica do que Lamarck falou, se eu tenho uma estrutura que ela é removida e ela é não utilizada, a tendência é que essa estrutura ela seja passada para as gerações futuras. Então, o que foi que August fez? O que foi que Weismann fez? Ele testou. Ele pegou camundongos e, literalmente, puf, arrancou os rabinhos dos bichinhos. Tá? Segundo a teoria de Lamarck, os descendentes desses camundongos ou teriam rabos menores ou não teriam rabos. Tá? Então, como é que ele foi fazendo esse teste? Ele pegou, botou os ratinhos para cruzarem, criou nova geração de ratinhos. O que foi que ele fez com esses ratinhos? Ele cortou novamente o rabo, botou outros ratinhos para cruzarem, nasceu outros ratinhos com rabo, cortou os rabos e fez isso durante umas 20 gerações. Acontece que foi que ele percebeu que durante essas 20 gerações, o rabo do ratinho continua exatamente igual ao rabo do primeiro ratinho que foi encontrado, né? Do primeiro descendente. E ele percebeu que essa lei ela não se aplicava, ela não continha fundamento para poder ser utilizada no decorrer desse pensamento, né? Com isso ele chegou à primeira ideia do que seria, as primeiras ideias do que seria a genética, né? Ele disse que essas características eram passadas de pai para filho, mas elas não eram passadas através de lei de uso e desuso. Elas estavam já na primeira geração e eram passadas literalmente para o próximo descendente, independente se ele usasse ou se ele não usasse. Tá? Então, esse meio que conseguiu contornar essa ideia de que Lamarck falava. Ele deu uma derrubada no que seria, como aconteceria isso. Vocês entenderam essa parte, pessoal? Percebeu como a lei de Lamarck foi uma lei facinha de derrubar?
Uhum. tá? Com esse experimento aqui, ele, cara, coitado dos ratinhos que perderam os rabos, né? Mas percebeu-se que ela não tinha uma fundamentação que pudesse ser é, explicada com mais ênfase, com mais força, tá? Pois bem, então bora agora para a nossa segunda parte. A segunda parte, a gente vai falar de um cara chamado Lamarck, desculpa, de um cara chamado Darwin. Eu falo darwinismo. Galera, outra coisa importante para vocês saberem. Lamarck e Darwin não criaram o lamarquismo e o darwinismo, tá? O lamarquismo e o darwinismo, elas estão relacionadas a os pensadores que deram prosseguimento às ideias deles, certo? Então criou-se as linhas de pensamento que nós chamamos de darwinismo e lamarquismo. Claro que o lamarquismo ela já foi derrubada pela própria teoria de Darwin, pelo próprio Weismann já derrubou essa teoria. Só que mesmo sendo uma teoria com uma ideia fraca, ela foi uma teoria que propiciou o surgimento de outras novas teorias, tá? Então ela tem o seu papel de importância absurdamente grande nesse desenvolvimento. E é isso que a gente precisa ter clareza. A gente não pode associar de que só porque ele teve aquele erro no seu desenvolvimento, de que a ideia dele é um absurdo, que é burra, que ele tem que morrer, né? Que vocês falam, né? Tem que cancelar o cara. Tá? As ideias dele fundamentaram tudo. Então a gente tem que ter isso com bastante clareza. Certo? Bora então falar agora do nosso Darwin. Para quem nunca viu Darwin, ele é assim, ó, gente. Isso aqui é Darwin, ó. Tá? Ele é desse jeitinho aqui. Eu tenho um bonequinho de chumbo dele porque eu sou fã dele. Cara, a gente teve três grandes cientistas na história, né? Os três maiores para mim. Darwin, Isaac. Eu sempre falo Isaac, mas é Isaac não. É Darwin, Albert Einstein e Freud. São os três modernos, cientistas modernos que revolucionaram a história com as suas teorias nos seus respectivos campos. Tá bom? Bom, então bora lá falar sobre as ideias de Darwin. Bom, bora entender primeiro o que é que foi fundamentando para poder chegar no Darwin, nas ideias de Darwin. Olha, existem três coisas que eu preciso trazer para vocês, que foram muito importantes para a história de Darwin. A primeira, Darwin, ele fez faculdade de medicina, tá? Começou a estudar medicina para ser médico. Ele veio de uma família rica e os pais queriam que ele fosse médico. Só que ele queria ser naturalista. Ele queria ser um biólogo que estudava o meio ambiente. E aí surgiu para ele, nesse processo de vida, uma chance para uma viagem ao redor do mundo, onde ele poderia simplesmente estudar essas espécies e conhecê-las, né? Desenvolver as suas ideias. Tá? E esses pensamentos, essas ideias deles começaram a ser desenvolvidas, sua viagem, né? Foi de 1831 a 1836. Ou seja, ele passou 5 anos viajando, tá? Aprimorando suas ideias e pesquisando. Com esse tempo de viagem, ele começou a criar duas ideias bases para sua teoria. Assim como Lamarck tem a lei do uso, desuso e a lei da herança transmitida, Darwin também tinha duas ideias básicas, que seria a ideia do ancestral comum, certo? O que significa isso aqui? Ele diz que os seres vivos teriam surgido de um ancestral comum. Ou seja, todos os seres vivos, gente, todos, eles surgiram de um único ser. E esse surgimento dele se deu no decorrer da sua história. Ou seja, a nossa evolução enquanto ser vivo, ela está no planeta Terra já há bilhões de anos. Então pode-se dizer que surgiu uma bactéria e que essa bactéria foi desenvolvendo a um nível, nos decorrer dos bilhões de anos, que conseguiu chegar a uma complexidade dos seres complexos, como os mamíferos, por exemplo, como o ser humano, né? Então ele diz que todos os seres surgiram de um. Uma das coisas que até base dessa teoria hoje é o DNA, né? Todos os seres têm um DNA e o DNA é o mesmo para todos. A variação são só dos seus códigos genéticos e essas variações é que levam à formação de seres diferentes. Tá bom? A outra ideia que ele trouxe é a ideia da seleção natural. Essa vocês já ouviram, né? Seleção natural. A ideia da seleção natural diz o seguinte, ó. Ele diz que a diversidade das espécies e suas características
características. Meu cachorro batendo na porta. Suas características teriam ocorrido ao longo da existência das espécies. Tá? Então seria mais ou menos isso daqui a ideia dele. Eu vou rapidão aqui abrir a porta para o meu bichinho aqui, senão ele vai ficar me enchendo o saco até Deus sabe que hora, né? Rapidão, gente. Retornamos. Então, bora lá. Ele deu a ideia do ancestral comum e da seleção natural. Essas duas ideias foram a base para desenvolver a sua pesquisa, certo? A gente vai falar sobre elas. Primeiro, a gente vai falar sobre a seleção natural e entender mais ou menos o que significava esses seus pensamentos. Olha, Lamarck, lembra que Lamarck dizia? Ele dizia que o meio ambiente, ele induz a mutação não, induz a característica no ser vivo e esse ser vivo se modifica para esse ambiente. Na seleção natural, acontece uma coisa que é um pouco diferente. Em vez de falar em induz, que o meio ambiente induz, o Darwin falava que o meio ambiente, ele seleciona. Então, vou botar aqui, ó. O meio ambiente atua como um selecionador de características, perpetuando os organismos mais adaptados a sobreviver em um determinado local. Então, observe o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que os seres vivos, eles eram selecionados. Então, existiam seres que não resistiam a essas mudanças e eles morriam. Os que morriam não passavam o seu código genético e os que sobreviviam, que estavam adaptados, continuavam transmitindo o seu código genético. Dessa forma é que era feita essa seleção natural. Tá? Como é que a gente pode complementar isso daqui? Dessa forma aqui. Os que sobrevivem produzem descendentes, vírgula, os quais herdam essas características. Bom, já os menos adaptados morrem não transmitindo transmitindo suas características. Então, observa aqui que a gente fala literalmente do processo de seleção. Como eu falei, Lamarck ele acreditava que as espécies se modificavam. Aqui não. Darwin diz que as espécies elas não se modificam. Acontece que algumas espécies que estão no ambiente, que se adaptaram bem para ela, permanecem. As espécies que não se adaptaram, morrem. Certo? Essa é a grande diferença da seleção entre Darwin e entre Lamarck. Deixa eu ver se eu peguei aqui a imagenzinha para eu puxar para cá, para a gente já começar a falar. Deixa eu ver se eu peguei a imagem de Darwin aqui. Deixa eu ver se eu falo dessa aqui agora. Vou falar dessa aqui primeiro. Então, observe essa imagem aqui, ó, gente. Vou ampliar o máximo possível. Essa imagem que vocês estão vendo, ela traz justamente essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Observa, claro que a imagem está um pouquinho distorcida, mas foi a mais legal que eu achei, mesmo qualidade ruim. Observe o seguinte, ó, eu tenho um bocado de coelho numa savaninha, tá? A savaninha tem a grama bem verde,
certo? E aí o que acontece? Tem coelhos que têm cores diferentes. Tem coelhos que têm a cor mais clara e o coelho que tem a cor mais escura. Acontece que no processo de seleção natural, o que vai acontecer? Os coelhos com cores escuras, eles vão estar mais adaptados a um ambiente que tem uma grama escura. E aí os coelhos que estão com cores claras não estão tão bem adaptados a isso. O que acontece? Os predadores, eles vão conseguir enxergar os coelhos de cores claras. Então, ao enxergar os coelhos de cores claras, eles vão começar a se alimentar desses coelhos. Eles são muito mais fáceis de achar. E ao se alimentar desses coelhos, vai chegar num processo onde vai se ter muito mais coelhos de cor escura do que coelhos de cor clara. Então, aqui é um processo de seleção natural. Foi selecionada a espécie que mais estava adaptada a um ambiente. Nesse caso aqui, os coelhos de cor escura estavam de forma bem mais adaptadas a um ambiente que tem cores escuras. Tá certo? É esse o processo que acontece. Fala, Pedro. Eu lembro que a gente aprendeu sobre seleção natural, foi no sexto ano. Lembro que teve uma pergunta que perguntava por que, acho que era borboletas marrons, conseguia se adaptar em árvores e outros animais não. Daí foi o que o senhor falou. Eu Falou vou, o troco da árvore ser marrom, eu vou trazer um exemplo é, sobre isso, Pedro. Assim, vou trazer um exemplo da Revolução Industrial, inclusive. Quer ver outro fato curioso? Já viram aqueles animais que se mimetizam? Que eles conseguem literalmente parecer uma folha. Bicho-pau, já viu o bicho-pau? Que ele parece literalmente um galho. já vi. Isso é um Uhum. processo adaptativo, gente. Ele se adaptou ao ambiente de forma que os seus predadores não conseguem vê-los. É tão bem adaptado que eles estão aí. Eles criaram um formato até de um graveto. Tem outros que parecem umas folhas. Tem os bichos tão bem adaptados que parecem folhas. A gente chama isso de mimetismo. Vou até pegar aqui a imagem só de mimetismo aqui pra gente. Mimetismo. Aqui é uma imagem de um mimetismo muito legal. Abriu errado aqui. Olha a imagem de mimetismo aqui, ó. A espécie, ela está se adaptando. Isso aqui é um processo de seleção, tá, gente? Ela não simplesmente não. Agora eu vou virar uma plantinha, vou ficar parecida com a plantinha para poder ficar vivo. Não. Acontece que ela começou a ganhar essas características parecidas com a folha, que foi fazendo com que os predadores não vissem ela. Como não estavam vindo, ela foi selecionada. Tipo, a seleção natural que fez com que essa espécie, com essas características, se dessem bem no ambiente. Uma clássica aqui, ó, e é muito bonito, cara. Essa daqui, ó. Nem é essa, mas vou pegar mais uma aqui, ó. Olha pra essa daqui. Será que esse animal está bem adaptado a esse ambiente? Observe se dá para confundir ela com as folhas que estão aqui pelo formato e tudo mais. Um bem legal é esse de cá, que é o da borboleta. Observe essa borboleta aqui, processo de seleção natural. As asas da borboleta parecem olhos de uma coruja. Tá? É um mimetismo tão bem feito que simplesmente elas conseguem evitar que predadores cheguem perto porque acham que são uma coruja. Tá? Porque essa característica é uma característica que afasta os predadores delas. Então, isso aqui são processos de seleção natural. Nenhuma espécie ela decidiu chegar nisso daqui. Existiam diversas variações dessas espécies, muitas que não se adaptaram morreram, e as que se adaptaram estão aí para contar a história. Tá certo? Então, é esse o processo de seleção que ela vai acontecendo. Lembre-se, ela não acontece do nada. Ela sempre tem uma história desenvolvendo ela. Deixa eu puxar para cá, que eu vou falar agora para vocês uma outra paradinha aqui que a gente chama de os tipos de seleção natural. Então eu posso dizer para vocês que a gente pode ter algumas determinações para a seleção natural. Ó. A seleção natural, essa parte não tem no livro de vocês não, tá? Ela é uma parte interessante para a gente poder desenvolver mais esse pensamento. A seleção natural, ela pode acontecer de formas diferentes. E ela pode seguir caminhos diferentes. E é sobre esses caminhos que a gente vai falar. Existem três possibilidades de acontecer uma seleção natural. Existem
Quais são essas possibilidades? Uma é a possibilidade que é a estabilizadora. Como é que ela funciona? Um processo de evolução, a gente pode ter uma linha que envolve extremos, né? Tem uma linha onde tem uma ponta e outra ponta que são os extremos dessa evolução, e o meio, que é aquela meia boca onde fica um processo de características intermediárias entre o extremo e a outra. Quando a gente fala de uma seleção natural que é chamada de estabilizadora, o que significa? Significa que ela atua contra duas características extremas, favorecendo características intermediárias. Bom, intermediárias, isso aqui, intermediárias. Nossa, sabia. O professor é ruim de acento, velho. Pensa numa coisa que eu tive dificuldade de aprender, foi isso. Hoje eu tô bem melhor, inclusive. Então, favorece características intermediárias. Como assim? Como é que se favorece uma característica intermediária? Um exemplo bem legal é sobre o nascimento de bebês. Se vocês pensarem bem comigo, pensa aí comigo. Se um bebê nascesse com 1 quilo, bebês costumam nascer de 3 a 4 quilos, tá? Se um bebê nascesse com 1 quilo, como é que ele poderia nascer? Se um bebê nascesse com 10 quilos, como é que seria o nascimento desse bebê? Tá? Vai associando para vocês perceberem. Quando o bebê nasce com 1 quilo, ele não nasce com seu organismo totalmente desenvolvido e com o tamanho ideal. Isso vai levá-lo à morte prematura, certo? Se ele nasce com 10 quilos, o que pode acontecer? A mãe, na hora do parto, vai conseguir parir um bebê de 10 quilos. Imagina o tamanho do bebê que está pesando 10 quilos. Então, por conta disso, a mãe pode correr risco de morte também, junto com o bebê. E aí, para isso não acontecer, pegou-se bebês que teriam entre 3 e 4 quilos, que é o peso ideal. Claro que pode nascer bebês com peso menor ou com peso maior. Isso, hoje a ciência permite que isso aconteça. Tá? Mas a tendência foi que se estabilizou em características intermediárias, onde deu uma variação de peso que fosse possível para o nascimento dos bebês, sem causar morte tanto dele quanto das mães. Tá? A outra característica a gente chama de direcional. Já aqui, ó, atua favorecendo um dos extremos. Tá? As características intermediárias não são selecionadas. Aqui é o seguinte. Pronto? Você não vai gravar aula, não? Tô gravando. Ah, tá. Então é o seguinte. Quando a gente fala aqui sobre essas características. Ligou o microfone, né? Gente, segue aqui, bora. Quando eu falo Tô dessas falando sério. características. O que, Pedro? O senhor ligou o microfone? Tá ligado o microfone, Pedro. Você não tá me ouvindo? Da última... Não, é que da última vez o senhor colocou pra gravar e não Sim. habilitou o Eu microfone. lembro disso, cara. Eu já corrigi. Pode ficar em paz, cara. Só curte o momento. Então, bora lá. Depois eu explico, viu? O que foi que perguntou aí foi... Esqueci. Eu falo sobre como é que eu gravo. Então é o seguinte, gente. Essas características, elas são selecionadas e as demais não são selecionadas. Por exemplo, quando a gente coloca em relação à coloração, cor de pele de ursos, se eles estiverem morando no Polo Norte. Tá? Se eles existirem no Polo Norte. Pensa aí, um urso branco e um urso preto no Polo Norte. De pelo branco e pelo preto. Um urso de pelo branco no Polo Norte, ele vai conseguir caçar com mais facilidade, porque ele vai se camuflar na neve e suas presas não vão conseguir visualizá-lo. Agora pensa o urso de pele preta. Será que esse urso vai conseguir se camuflar na neve para poder chegar perto das suas presas? Ela, numa distância muito grande, as presas já vão ver, já vão fugir. Então, esse é um processo de seleção direcional. Tá? Eu vou mostrar uns exemplos aqui, tem até um videozinho bem legal, um aplicativo show de bola que dá para a gente poder visualizar isso com mais clareza. Tá? Aí, a outra que nós temos é a disruptiva. Tá? O que funciona essa aqui? A disruptiva, ela favorece as características extremas
e desfavorece as características intermediárias. É até nela que a gente acredita que surgem as novas espécies, tá? Porque elas dão características tão extremas que às vezes essas duas espécies elas não se falam mais e se envolvem de forma diferente. Então, atua favorecendo as características dos dois extremos. Digo, as intermediárias não são selecionadas, tá? Não são selecionadas. Tá bom, gente? Então, elas vão acontecendo mais ou menos nesse sentido. Gente, a direcional, eu coloquei essa informação aqui, essa informação ela não pode proceder, tá? Ela atua favorecendo um dos extremos, mas as intermediárias elas vão participando desse processo, tá? Elas ficam nessa genética. As intermediárias elas só não são selecionadas nas disruptivas, que pegam os dois extremos. Tá bom, gente? Então, essa é a grande organização da teoria darwinista, onde a gente vê o processo da seleção natural e a ideia do ancestral comum. Se eu pudesse desenvolver agora, que nem eu fiz com a de Lamarck trazendo, como é que ficaria um esqueminha? A gente diria que tem o meio ambiente. Vou tentar desenvolver também um esquema que nem a gente fez de Lamarck. O meio ambiente, ele vai ser influenciado. O meio ambiente, ele vai, diferente do meio ambiente de Lamarck, que ele adapta o meio ambiente de Darwin, ele seleciona, e essa seleção vai trazer a variabilidade, certo? Então, observa a diferença que eles têm nas suas linhas. Enquanto um seleciona, o outro, enquanto um diz que seleciona, o outro diz que ele, como é que é o termo? Ele adapta, né? Pronto. E aí, quais são os exemplos que a gente pode dar em relação a esse tipo de situação? A gente vem para cá para outros exemplos. Eu acho que vou ter até que te reduzir esse peso aqui, porque senão vai ficar muito grande para a gente trabalhar. Vou deixar menorzinho aqui. Aí tem um outro exemplo, que é justamente a borboleta, Pedro, que você estava falando, de borboleta claras e escuras. Porque esse foi um processo de seleção que aconteceu literalmente. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um outro programinha que eu tenho, Perfect. Acho que já está aberto aqui, inclusive. Que ele mostra um pouquinho de como acontece esse processo de seleção natural. Tá? Claro que são programinhas em Flash, bem simplesinhos, mas eles trazem um pouquinho do que a gente está falando para vocês quando a gente fala desse tipo de seleção, tá? O navegador. Ok. Pronto, gente. Então, olha aí, ó. Aqui é o programinha de seleção natural, é do lance chamado Perfect. Depois eu mando o link para vocês, se vocês quiserem ver. Que mostra isso daqui. Eu vou fazer o desenvolvimento de uma espécie. Eu tenho uma espécie aqui e vou adicionar um companheiro. O que vai acontecer? No decorrer do tempo, esses seres aí, eles vão simplesmente aumentar a sua população. Tá? E eles vão aumentando a sua população no decorrer da sua existência. Enquanto não tiver fatores que limitem a sua população, eles vão simplesmente crescer. Mas aí eu vou trazer uma coisa que nós chamamos de gene recessivo. Tá? Ou seja, está acontecendo uma mutação. A gente vai falar sobre essas mutações daqui a pouquinho. Observe que começou a aparecer coelhos que têm pele cinza. E vocês observam que o ambiente onde eles estão são cinza. Se a gente colocar, por exemplo, um predador, o que vai acontecer com esses bichinhos? No decorrer dessa existência, dessa reprodução, vai ter os predadores e eles vão simplesmente consumirem os coelhos brancos, porque eles são mais fáceis de visualizar nesse ambiente. Então, para esse ambiente onde a gente está, os coelhos brancos são menos adaptados do que os coelhos marrons. A tendência é que no decorrer da existência, do processo de seleção natural,
os coelhos brancos sejam eliminados e só tenham coelhos marrons, tá? Porque eles estão mais bem adaptados. Pode falar, Pedro. Ô, professor, mas como surgiu os coelhos de pelagem marrom? É um gene recessivo, é uma mutação genética aleatória. Ela não aconteceu porque decidiram ser marrom, ela foi acontecendo. Acontece, e se eu fizesse aqui agora? Eu vou mudar de ambiente. Agora a gente não vai estar mais no ambiente cinza, vai estar no ambiente mais claro. Ixi, os coelhos dominaram o mundo aqui. Bora reiniciar, tá? Deixa eu botar pra cá. Os coelhos dominaram o mundo. Bora fazer uma reprodução de coelhos brancos e cinzas. Observa aqui. Como a gente falou nesse processo de seleção, novamente, né, os coelhos cinzas estão mais bem adaptados do que os coelhos brancos. Surgiu aqui, a gente vai botar os lobos irem diminuindo essa população de coelhos. E observe o que, é que vai acontecendo, ó. Em vez de ter só coelho branco agora, a gente tem o coelho cinza, que é um gene recessivo aqui nessa história. Aí, ó, agora só tem coelho cinza. Será que vai dar certo aqui? Se eu mudar de ambiente, o que vai acontecer? Os coelhos cinzas agora vão ser menos adaptados a esse ambiente e só vai ter os coelhinhos brancos. Tá, gente? Então, observa, os coelhos cinzas são mais fáceis de... Os predadores veem os coelhos cinzas de forma mais fácil e isso faz com que a população ela se torne mais branca no decorrer da sua existência aqui. Tá? Então, é assim que acontece esse processo adaptativo, tá? Esse primeiro processo. Na história da humanidade, isso foi bem visível em um momento. Deixa eu pegar o link aqui, deixa eu passar para vocês o link. Na história da humanidade, esse desenvolvimento ele foi visível no processo que a gente chama de Revolução Industrial. Vocês já estudaram Revolução Industrial, gente? Lembra a Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra, onde os animais começaram a... Onde começou a ter indústrias, né? Surgiu as indústrias. Acontece que esse processo que eu estou trazendo para vocês aqui das mariposas, elas estão relacionadas à indústria. E é o mesmo processo que está relacionado com os dos coelhos que eu mostrei para vocês. Observe o seguinte, antes da Revolução Industrial, as árvores elas tinham cascas de cores claras, tá? Ou as paredes das casas eram claras, o ambiente em si ele era um ambiente claro. Aí o que acontecia? As mariposas de cores claras conseguiam se disfarçar muito bem nesse ambiente, diferente das mariposas de cores escuras. Então, o que acontece nesse processo? As mariposas de cores claras não eram predadas pelos seus predadores. Não tinha quem pudesse se alimentar dessas mariposas claras. Com isso, elas tendiam a ter uma população maior. Quando aconteceu a Revolução Industrial, começou a acontecer o inverso. Por causa da poluição gerada, era uma época que não se tinha controle de poluição, nem sabia o que era poluição ao certo. Por causa da poluição gerada, as paredes dos lugares começaram a ter uma coloração mais escura. E o que acontece? A coloração escura favoreceu as mariposas escuras. Com isso, as mariposas claras começaram a ser mais vistas pelos predadores e começaram a ser devoradas. Ou seja, o que eu mostrei para vocês com os coelhos, isso aconteceu com as mariposas na Revolução Industrial. Certo? Foi exatamente esse mesmo processo adaptativo que surge. Mas, e aí, gente, tranquilo sobre isso aí? Dúvidas? Professor, e aí? A gente sabe que o cachorro veio do lobo. Então, como foi esse processo? Foi seleção artificial? É que eu já assisti aquele episódio lá do Mundo Mistério e falou que foi os lobos começaram a ficar mais mansos, abaixou o nível de adrenalina deles. Até teve momentos que as mulheres amamentavam lobos. Enfim. É uma seleção artificial, tá? Foi uma seleção artificial. Até hoje os cachorros, essas variedades de cachorros são artificiais. Aqui, ó. Isso daqui. Esse cachorrinho aqui, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Aqui é o meu cachorrinho, é Luke. Luke é fruto de uma seleção artificial, certo? E das terríveis, porque é o seguinte, ó. Todo cachorro é para ter um focinho longo. Um shih tzu aqui. Não tem um focinho longo. E isso é ruim para a captação de ar dele.
Então ele sofre com isso. É um cachorro bonito, mas é uma seleção artificial prejudicial. Enquanto ser vivo, essa espécie ela não sobrevive sozinha, tá? Ela morre, porque as características delas não são adaptativas ao ambiente onde ele se encontra, tá bom? Então essas características levam a essa possibilidade. Isso aqui foi Então uma ela não seleção artificial. conseguiria. Como é que é? Então ela não conseguiria correr por muito tempo, né? Sozinho não. Um ambiente severo, hostil, ele não vai sobreviver não, tá? Certo. E os lobos foram isso, né? Claro que foi uma mistura de seleção artificial com natural, porque se você está perto do ser humano, você tem uma alimentação próxima, de graça e fácil, e se você for menos agressivo do que os outros, você vai conseguir sobreviver no ambiente. Mas o ser humano foi modelando, né? Foi pegando os cachorros mais dóceis, foi selecionando, excluindo o restante, aí a gente fez a seleção. É muito comum seleções artificiais, principalmente em plantas. Bora aqui agora. Olha, deixa eu ver isso aqui. Olha, que legal, não sabia disso não. Vamos lá. A gente vai falar agora do. Eita, Matheus. Eu descobri, gente, que aqui, eu clicando no botãozinho, ele muda a página. Não sabia. Bora falar agora do neodarwinismo, ou conhecido também como teoria sintética da evolução. Tá? Sintética tem acento, né, gente? Eu botei e tirei, mas tem. Sintética da evolução. Tá? Bom, e essa teoria? Para que serve? Por que ela veio para cá? Quando a gente fala da teoria sintética da evolução, a gente vai começar agora a pegar um outro ramo de pesquisa. Tá? A gente está falando de Darwin depois de Darwin, certo? Porque essa teoria ela vem em conjunto com outras ideias relacionadas às pesquisas feitas por Darwin e pelos seus outros pesquisadores, tá? Então é nisso que a gente vai tocar, é nessa ideia. O que é que vem esse neodarwinismo, essa teoria sintética da evolução? Qual é o objetivo dela? Na verdade, ela vai tentar explicar o que Darwin não soube explicar. O que foi que Darwin não soube explicar? Ele não soube justificar a origem da variabilidade nas populações. Gente, a gente falou da variabilidade, falou que ela existe, falou como ela acontece, mas como é que ela vem? Como é que ela surge? Sabe? O que é que faz com que isso aconteça? Eu vou até acrescentar aqui, ó, nas populações e a transmissão das características favoráveis. Como é que a gente consegue apresentar isso? Como é que isso acontece? Darwin não tinha a menor noção de genética, não tinha a menor noção de alelos, não tinha a menor noção dos estudos de Mendel. Mendel nem é dessa época. Eu acho que Mendel é até muito depois de Darwin. Tá? E como eles não tinham essa informação, ele trouxe as informações algumas ideias que eles não conseguiam explicar. São as perguntas que a ciência respondeu depois. Tá? E aí, essas respostas elas foram respondidas através de duas ideias, né? A ideia das mutações, que a gente já conversou, tá? E da recombinação gênica. Então, essas duas ideias, elas que vão trazer essa nova explicação do que é a teoria de Darwin, tá bom? Bom, então, bora só trazer um ponto aqui. Quando a gente fala de mutação gênica, ou de mutações, o que, que a gente quer dizer com mutações? Basicamente, de forma textual e simples, a mutação, ela promove, vou até botar aqui, ó, mutação, parênteses, promove o surgimento de novos alelos, né? O aparecimento, dessa forma, né, com o aparecimento de novas características biológicas. E aqui pode ser favoráveis
ou não. Tá, gente? Então é o seguinte, ó. A gente pode ter desenvolvimento de características que elas podem ser consideradas favoráveis ou não. E aí quem vai decidir se essas características são favoráveis ou não é o próprio ambiente em si, tá? Então o ambiente que vai decidir se a espécie vai estar bem adaptada ou não a esse local, tá? Bora lá então. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhar também os tipos de mutação. Não é diferente do que a gente já estudou. A gente pode definir aqui 3 tipos de mutações também, como a gente falou, dos tipos né? Esqueci agora. Seleção natural, tá? Então, quais são esses tipos de mutação? A gente tem as mutações que são benéficas, tá? Quais são as mutações benéficas? As que conferem vantagens adaptativas ao portador, tá? Esse tipo de alteração, elas tendem a ser preservadas pelo organismo, né? Se eles favorecem, elas vão ser transmitidas para as futuras gerações, certo? A gente tem as que nós chamamos de deletérias. Acho que vocês já entenderam o que significa isso daqui, né? Elas conferem desvantagens adaptativas ao portador. Ou seja, as espécies que tiverem características deletérias, elas serão eliminadas, tá bom? E temos as características neutras, que simplesmente são indiferentes ao processo de adaptação. Modificou, mas não faz diferença nesse ambiente hoje, certo? Então a gente chama de mudanças neutras, tá? Então são indiferentes para a adaptabilidade do portador, né? Que estou usando o portador, do portador, tá certo? Então essas são as principais características. Em cima de tudo isso aqui, eu quero trazer para vocês uma ideia bem simples sobre mutação, tá? Então, aqui, ó. As mutações, elas são capazes de aumentar a variabilidade genética e ocorrem independentemente de seu valor adaptativo. Ou seja, independente do que aconteça, a espécie vai morrer se ela não tiver essa característica. Se ela não for adaptada para ela, ela morre. Se ela for adaptada, ela permanece. O processo de seleção natural acontece. Tá bom, gente? Então, essa é uma coisa muito importante para a gente poder ter associado. Junto com a mutação genética, pode falar. Eita, esqueci. Deixa eu ler a pergunta. Tá tranquilo. Junto com a mutação genética, a gente tem a recombinação gênica, tá? Essa daqui é só uma definiçãozinha que a gente vai trazer. E aí eu vou puxar uma imagenzinha para a gente poder compreender direitinho todo esse processo. Então, a recombinação gênica, ela acontece... deixa eu ver como eu escrevo. Na recombinação gênica, né, acontece um rearranjo dos alelos entre os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos que são juntos, né? Aqueles cromossomos que fazem a troca dos alelos. Cromossomos homólogos, gerando gametas com genótipos diferentes, tá? Então, o neodarwinismo, ele só tenta... Ele é basicamente 2 termos que vocês vão lembrar. Mutação e recombinação gênica. Com elas acontecem todas as alterações genéticas que geram novas espécies. E geralmente isso acontece lá no embrião, lá no início, até na própria formação do gameta. Tá? Bora puxar aqui uma imagem para a gente acompanhar o que eu estou falando. Uma imagem clássica aqui da recombinação gênica está aqui. Essa de cá. Observe isso daqui. Essa imagem ela traz um exemplo clássico de recombinação gênica. Eu tenho 2 alelos, 2 cromossomos homólogos, eles estão juntos. Acontece que no seu processo de separação, acontece o toque entre 2 códigos de DNA
E aí, simplesmente, eles literalmente trocam aquelas trocas que a gente conversou nas aulas passadas. Ficam a parte do vermelho no azul e a parte do azul no vermelho. Isso aqui é uma recombinação gênica. Ou seja, teve uma mudança no próprio código genético, uma recombinação que não vai afetar a existência dos seres vivos, apenas vai embaralhar suas informações. E essas características vão gerar novos indivíduos com novas características. Então, da onde vem essas características adaptativas que Darwin não conseguiu falar? Ela vem de duas fontes básicas, que são as mutações genéticas, tá? Aí vem as mutações que podem ser benéficas, deletérias ou neutras, e através das recombinações gênicas, que é esses rearranjos que a gente pode visualizar aqui. Tá certo, pessoal? Pronto. E aí, alguma dúvida sobre esse conteúdo? Com isso aqui a gente encerra o conteúdo, tá? Vamos lá, meus povo. Dá um bom dia aí pro professor. Professor, Tem Isabela. pode falar aí. Deixa a Isabela falar. O senhor vai liberar o slide? Não tem slide não, Isabela. Quem está construindo na hora. Eu vou passar Ele em manda PDF para print vocês. no grupo. Eu sempre mando. Se não mandar, vocês me lembram, né? Porque o professor, você sabe como é que é. Eu estou dando aula hoje o dia inteiro, aí amanhã eu dou aula o dia inteiro e aí me perco todo. Bom, eu tinha passado para vocês fazerem atividades, não foi? Não. Não passei, não? Não. Passei, Não. sim. Se eu não Oxi. passei, vou passar agora então. E infelizmente vai ser grande, viu? Eu tinha pedido para vocês verem os estudos relacionados a teste de paternidade, lembra que eu falei? E identificação do DNA, né? Como é que identifica uma pessoa pelo DNA e teste de paternidade. Eu pedi para vocês lerem sobre isso. E aí eu vou pedir para vocês fazerem pela página 510 e 511, que é referente a esse conteúdo, e fazer também a sobre Lamarck e Darwin. Tá? Então, os conteúdos das páginas 525 até a 529. Tá bom? Eu vou deixar essas tarefas para casa, para sexta-feira a gente começar a resolver essas questões. Certo, gente? Então, sexta-feira a gente só vai resolver questão. Página? Da página 525 a 529, sobre esse conteúdo de Lamarck e Darwin, e as páginas 510 e 511 sobre genética molecular, né, que a gente trabalhou na aula passada. Tá bom? 525 e 526. 27, 28 e 29. A maioria é de marcar, pode ficar tranquilo, não tem nada Era que todos, assuste né? vocês. A maioria, né? 525 até Tem bastante questão de fazer. 529. Aí a gente vai corrigir essas questões juntos, tá bom? Para fechar aqui, gente, só que eu não falei de último ponto, a variabilidade da seleção natural, ela acontece por essas duas coisas básicas, a mutação e a recombinação gênica e a seleção no ambiente, certo? A gente tem alguns minutinhos, eu não passei, mas eu vou escrever aqui novamente esse processo que eu quero que vocês tenham isso escrito. Então, só para fechar, que nem aqui a gente fez aqueles grupos e aqueles montagens, a gente vai ter, ó, com essa ideia aqui, a gente chegou a essa conclusão, que a variabilidade, ela vai vir decorrente da mutação, certo? E vai vir decorrente, vai vir decorrente da recombinação gênica. Certo? Então, elas vão vir decorrente desses dois fatores aqui. O que acontece? Vou botar mutações com maiúsculo aqui. Esses dois processos aqui, a gente vai passar pelo que nós chamamos de seleção natural. Tá? Essa seleção natural, ela vai gerar o que nós chamamos de espécie adaptada. Certo? Então, é esse o processo, tá, gente? Para a gente encerrar essa atividade, esse aqui é o processo que vai acontecer. Pronto.
bagunçou as letras aqui, mas vocês viram, né? Vou salvar e depois eu mando para vocês. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra a nossa atividade, encerra a aula. Ficou uma aula longa, tá, gente? Ficou uma aula de mais de 1 hora. Mas a gente trouxe todos os conteúdos que tinham. E o bom é que a gente está conseguindo equilibrar já. Então a gente está fechando o módulo perto do processo realmente real que devia estar. Tá bom? Sexta-feira a gente fecha os conteúdos e próxima semana mais conteúdo novo. Valeu, turma. Vou interromper a gravação.